Olá, olá! Eu sou a professora Lu, do curso Colégio Objetivo, e estou aqui com vocês hoje para mais uma live super importante do curso Objetivo, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e o Colégio Objetivo também. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é extremamente importante, né? Principalmente porque nós estamos às vésperas das provas de segunda fase da FUVEST. As provas de segunda fase da FUVEST serão no dia 16 e no dia 17 de janeiro. E na parte, no primeiro dia da prova, né, no dia 16, você já tem lá a temida redação. Né? Todo mundo tem medo da redação, meu Deus, e agora? O que eu faço? Oh, meu Deus, eu vou escrever sobre o quê? Jesus do céu, né? E para tirar todas as suas dúvidas, para você saber que você já está muito bem preparado para poder fazer essa redação da FUVEST, para fazer a segunda fase da FUVEST, e também para você tirar algumas dúvidas a respeito do que você pode fazer, o que você não pode fazer, em especial na redação, que é o tema da nossa live de hoje, na redação da FUVEST 2022. A gente vai ter aqui comigo a participação de uma professora que é extremamente sábia em relação ao que a FUVEST exige na redação de vocês, né? E para isso eu convido aqui para participar da live junto comigo a professora Carol Evangelista. Carol, onde você está? Olá, Oi, Carol! tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde. Lu, eu tô aqui na Bela Vista. Oh, meu Deus, você tá chovendo aí? Aqui não, tá até... Acabou de chover, já tá um dia razoável. Que bom, Carol. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada por ter participado, ter aceitado o convite, participado dessa live. Você é uma das pessoas mais indicadas que eu conheço para poder falar da redação da FUVEST, não só da redação da FUVEST, mas hoje o assunto é a redação da FUVEST. Muitos alunos têm medo da redação? Nossa, eu acho que é o principal medo aqui dos alunos é exatamente o que desenvolver, o que falar, como fazer, como começar a redação, né? São perguntas que são recorrentes na sala de aula e sempre bate, né? Por mais que você se esforce, por mais que você treine o ano todo, como a temática é sempre, né, nova, sempre vem um assunto diferente, um assunto importante para a sociedade, bate aquela ansiedade normal, né? Mas aí entra todo o trabalho que a gente fez durante o ano todo para os alunos ficarem calmos, porque é certeza que eles vão mandar bem na estrutura. Com certeza. A FUVEST ela tem uma proposta de redação bem específica, né? Como é que é organizada essa proposta de redação da FUVEST? Ela é um pouco diferente de outros vestibulares, de outros grandes vestibulares como a Unesp, como o Enem, tanto pela temática como pela estruturação da proposta temática deles, né, dos textos motivadores. Normalmente, eles vão trazer ali em torno de 5 textos motivadores, mais ou menos, de vários gêneros diferentes, que podem ir desde letras de música, literatura, trechos de poesia, até artigos científicos, entrada de dicionário. Esses textos motivadores, eles vão servir de base para guiar o aluno na interpretação da proposta temática, né? Mas eles te dão uma frase temática para você iniciar? Eles dão uma frase temática e essa frase temática ela vai ser organizada normalmente em 2 eixos centrais. Por exemplo, ano passado eles perguntaram para os candidatos se a sociedade contemporânea estava fora de ordem, não é? Aí a gente tem que olhar para essa frase temática, que normalmente vai ser uma pergunta feita para o candidato, para ele se posicionar, e tentar localizar os eixos temáticos. O que é isso, né? O que é um eixo temático? São sintagmas, são as expressões que formam a frase temática. Então, por exemplo, o ano passado era sociedade contemporânea e fora de ordem. Lendo os textos motivadores, a gente conseguia localizar o que era ali, né, o estar fora de ordem, o que eles consideraram estar fora de ordem, e qual era o contexto por trás de sociedade contemporânea, quais eram as características por trás da sociedade contemporânea que eles queriam que os alunos, né, encaixassem na sua proposta temática. Então, em cima dessa pergunta, normalmente feita ao candidato, cabe ao candidato pensar, né, qual seria o melhor recorte a se fazer
para defender no seu texto dissertativo. E você acha que é importante grifar ali as palavrinhas são elementares dessa proposta inicial? Sempre, sempre. Os textos motivadores, a interpretação dos textos motivadores é essencial para você entender a proposta, né? Então, ler com atenção, grifar os eixos temáticos principais, correlacionar as ideias desenvolvidas nos textos motivadores aos eixos, né, da formação da proposta temática, são recursos que o candidato pode usar para já começar a guiar ali a estrutura do texto, né? Entendi. E como é que ele começa a desenvolver o texto? Bom, vamos lá. Primeira coisa, Carol, é aquele esquema de 5 parágrafos ou 6, introdução, desenvolvimento e a conclusão? É esse esquema básico que a FUVEST está pedindo. Mas como é que ele começa desde o primeiro parágrafo? Vamos primeiro na tese e depois a gente fala como ele desenvolve essa tese. O primeiro passo, o passo central, é pensar um pouquinho antes dessa estrutura geral do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, o primeiro passo é estruturar o texto pensando literalmente qual é a ideia que eu vou desenvolver no primeiro parágrafo, qual é a ideia que eu vou desenvolver no segundo parágrafo, no terceiro. Eu tenho, para cada etapa do texto dissertativo argumentativo, expectativas. Então, por exemplo, na introdução, o que eu vou precisar colocar na introdução? A gente espera que o candidato ele coloque, no mínimo, 2 etapas básicas ali no primeiro parágrafo, que é a contextualização. Você apresenta para o teu leitor qual é o tema, sobre o que você está falando, não vai direto para a tese, dá uma apresentada, contextualiza. Parte do princípio que o teu leitor, ele não conheça a temática proposta para vocês. Então, é essencial apresentar, contextualizar primeiro a temática abordada pela banca. Fez essa contextualização, aí você precisa colocar a tese. O que vai ser a tese? A tese é a ideia que você vai desenvolver. A tese ideal é aquela que já apresenta, desde o início do texto, qual é a ideia que você vai defender do começo ao fim e o caminho argumentativo. Então, essas são as 2 etapas para o primeiro parágrafo, para a introdução. Apresenta o tema e põe a tese, põe o posicionamento que você vai defender de forma clara, evidente para o teu corretor. Entendi. Aí ele apresenta a tese e ele vai para o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, os textos motivadores que a FUVEST vai apresentar, eles podem ser capturados para o desenvolvimento, ou o texto motivador é só para dar ideia? O texto motivador, ele está ali para guiar na interpretação da frase temática, então ele é essencial para você entender para onde você vai guiar a sua discussão, só que, ao mesmo tempo, não é ideal que você se aproprie, que você parafraseie as informações que são ali apresentadas. Um dos critérios de correção da FUVEST é exatamente o olhar crítico, a capacidade argumentativa do candidato. E isso ele mostra, muitas vezes, trazendo informações que vão além dos textos motivadores. Aí que entra o repertório sociocultural que ele vai ter que apresentar nos parágrafos argumentativos, tá? Na introdução, a gente tem 2 etapas. Para cada parágrafo argumentativo, que normalmente a gente espera que sejam 2, você vai pensar numa estrutura um pouquinho diferente, tá? Para cada parágrafo de argumentação, você vai colocar uma frase para introduzir a ideia núcleo, que a gente chama de tópico frasal. Então, começa apresentando sobre o que você vai falar naquele parágrafo. No segundo parágrafo, no segundo período, né, você faz análise crítica, você desenvolve aquela ideia. Mostra para o teu corretor qual é a correlação daquela ideia núcleo do parágrafo com a tese que você está defendendo. Desenvolve, não deixa nenhuma informação sem desenvolver, não deixa lacuna no raciocínio crítico. As lacunas, elas abaixam muito a nota do candidato. Fez análise crítica, pensa aí entra, né, o repertório sociocultural, pensa numa forma de comprovar aquilo. Aquela informação não pode vir do nada, ela não pode ser baseada no senso comum.
Você tem que fornecer um repertório sociocultural que pode vir de música, da literatura, que pode vir de teatro, de citação de filme, de filósofos. O importante nessa etapa do parágrafo argumentativo é que o aluno consiga trazer uma informação que seja dele, que seja autoral, que seja do seu repertório, e que ele consiga desenvolver. Ele tem que mostrar qual é a relevância daquela informação para a ideia núcleo apresentada ali. E uma última etapa, que é importantíssima, é a conclusão do parágrafo de argumentação. Normalmente, a gente vê que os candidatos esquecem dessa etapa. Eu tenho que pensar que cada parágrafo argumentativo, ele é uma unidade mínima de sentido. Então, eu tenho que ter a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Então, arremata aquele parágrafo retomando a ideia núcleo. É uma ótima forma para você ter aquela unidade ali fechadinha, bonitinha e um parágrafo muito bem elaborado. Entendi. A ideia central, uma pergunta que surgiu aqui, a ideia central do texto motivador, ela pode aparecer no desenvolvimento da redação do candidato? A ideia central, sim, pode, né? Mesmo porque são textos motivadores, então eles estão ali para ajudar a interpretação. Então, essa ideia ela pode ser apropriada, ela não pode ser parafraseada. Então, você tem que ir além daquela ideia apresentada. Entendi. O repertório sociocultural, né? Uma dúvida também em relação ao repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele vai, obviamente, ele vai ser empregado para comprovar a tua tese. Você não pode colocar no repertório, na tua argumentação mais diretamente, coisas que contradigam a sua tese, né? Se você se contradisser, com certeza você vai ter problema, né? É um dos erros mais graves que pode acontecer dentro de uma dissertação argumentativa. A gente não pode se contra-argumentar. Então, a contradição interna, ela costuma baixar bastante a nota do candidato. A ideia do texto dissertativo argumentativo é exatamente você construir um texto coerente, coeso, a favor do seu posicionamento. Então, no desenvolvimento do teu texto, você tem que tomar todo o cuidado do mundo para você não elencar ideias que sejam contrárias ou que enfraqueçam o seu próprio argumento, o seu próprio posicionamento. Então, o ideal é que você elenque essas ideias sempre a favor da sua tese. Uma dúvida que aparece bastante em sala de aula é, professora, mas aquela estrutura de tese e antitese, eu não poderia trabalhar na argumentação com a estrutura de tese e antitese? Eu coloco um argumento favorável, um argumento contrário? Olha, eu sempre respondo que é complicado, porque pode resvalar nessa contradição interna, isso é muito perigoso para a nota, e vai depender muito da tese, de como você elaborou sua tese. Se é um tema muito polêmico e você elabora uma tese que mostre que, olha, depende, não é? Depende de X e depende de Y, aí você pode trabalhar no desenvolvimento argumentativo parágrafos que mostram, olha, esse posicionamento vai depender disso, o outro posicionamento vai depender daquilo, mas sempre ligado à estrutura da tua tese, o como você elaborou a sua tese que vai guiar a estrutura argumentativa. Entendi. Carol, pode fazer, na época que eu prestei vestibular, isso já faz algum tempo, a gente, na parte da argumentação, então, seria mais ou menos assim, vamos supor, eu coloquei lá a minha tese e vou falar algo X da tese. Então, eu vou argumentar X. Então, eu argumento X num parágrafo, X no outro parágrafo, e aí eu coloco um parágrafo dizendo assim, por outro lado, há o Y. E aí eu concluo, eu retomo o meu X, quer dizer, mesmo assim o X é mais importante. Ainda pode fazer isso ou você acha perigoso? Então, esse Y aí no meio, ele está jogado. Por que ele está jogado? Porque você não enunciou ali em cima na tese que X dependia de X mais 1 e Y, porém havia o Y, entendeu? Então, você não gosta de aula de matemática aqui. Então, se lá em cima da sua tese você colocou, olha, esse tema depende de X, porém existe o Y, na tua argumentação, o que a gente vai esperar? Que o teu primeiro parágrafo trabalhe do X,
o seu segundo parágrafo, numa relação de oposição, fale de Y, e na conclusão você retoma a informação anterior, você retoma o desenvolvimento que você já apresentou. Então, por exemplo, se você falou lá que a sociedade contemporânea pode ser considerada fora de ordem para quem defende X e pode ser considerada organizada para quem defende Y, o que você vai desenvolver? Um parágrafo mostrando quem defende que está organizada, um parágrafo falando quem defende que está desorganizado, e no último parágrafo você retoma sua tese falando que a análise do mundo como organizado ou desorganizado depende do ponto de vista. Entendi. É mais ou menos nessa linha. Desde que ele apresente o X e o Y já no primeiro parágrafo. Então, é melhor não mexer no Y. Eu acho muito perigoso, porque você pode resvalar numa relação contraditória, pode enfraquecer o teu argumento. Entendi. E o que é uma boa tese, Carol? Olha, a boa tese é aquela que não fica em cima do muro, primeira coisa, evitem ficar em cima do muro, né? E ficar em cima do muro não é falar, olha, é isso, não é só isso. É você apresentar de forma enfática, de forma clara, de forma coerente, qual é o teu posicionamento. No final das contas, diante da temática proposta, o que você vai defender? O teu corretor tem que entrar em contato com o teu texto já sabendo que você vai defender aquela ideia, e aquilo que você vai defender do começo ao fim. Então, ela tem que ser enfática, ela tem que dar claramente para o teu corretor qual é o posicionamento a ser defendido, e de preferência, já nessa frase que vai ser a tese, nessa frase em que você apresenta o posicionamento, uma resposta clara ou temática, quando ela for uma pergunta, e normalmente ela vai ser uma pergunta para o candidato, já mostrar o caminho argumentativo. Então, a sociedade atual está fora de ordem, está desorganizada, devido à competição, espírito competitivo e à desigualdade social, algo assim. Aí você já deu a tese, o posicionamento, então sim, está fora de ordem, por causa disso, primeiro argumento, e por causa disso, segundo argumento. E ele pode fazer perguntas ao longo do texto? O ideal é que você não se dirija ao corretor. Não existe o pressuposto de que você está conversando com o leitor. Isso quebra toda a ideia do texto dissertativo argumentativo. Mas você pode levantar perguntas, né, que serão respondidas no desenvolvimento textual. A única coisa que a gente fala é cuidado, porque a resposta tem que estar clara. Tem que ficar evidente para o teu corretor que a pergunta está ali, né? A pergunta e as respostas estão ali. Tá ali se ele não responder, perdeu pontuação. Exatamente. Entendi. Agora vamos voltar no repertório sociocultural, que é o filme, livro, conhecimento de geografia, de história, eles podem usar isso na argumentação? Podem e devem. Podem e devem usar todo o repertório sociocultural que eles tiverem, toda a bagagem que eles conseguirem correlacionar com a ideia desenvolvida naquele parágrafo. Então, você pode colocar série, você pode colocar filme, você pode colocar citações filosóficas, citações sociológicas, movimento histórico, desde que você correlacione. Então, é importantíssimo que o candidato mostre para o corretor qual é a relevância daquela informação. Então, vai citar Star Wars? Por favor, explique por que aquela citação está acontecendo ali e, de preferência, dando a fonte. Então, não vale colocar o título sem dar, pelo menos, ou o diretor ou o autor, de preferência, né, o autor da história, tem que dar fonte. E outra informação importante sobre o repertório sociocultural. Ela tem que vir de uma fonte que seja reconhecida como área de saber. Então, não vale qualquer fonte de informação, tá? E pode citar Machado de Assis também. Por favor, citem Machado, desenvolvam, analisem, que é uma ótima referência. Agora, não é para ele contar a história do filme, a história do livro, a história da série, não é? Não, porque aí ele vai entrar em outro gênero proposto. Ele foge da dissertação argumentativa e pode cair ali num trecho narrativo que se excede aos limites propostos pelo gênero. Então, um trechinho de ser descritivo, por exemplo, um trechinho narrativo,
pode aparecer em algum momento do desenvolvimento dos parágrafos. Então, você pode fazer uma pequena narrativa para evidenciar uma ideia, você pode fazer uma pequena descrição para evidenciar uma ideia, para introduzir uma ideia. Só que ela tem que ser concisa, não é? Porque você tem um espaço bem delimitado, são 30 linhas, e de preferência 30 linhas na letra bula, para caber mais informação, que você tem que desenvolver, e o foco tem que ser nesse desenvolvimento. Então, pode contar a história? Rápido, tem que ser assim, só o ponto que é relevante para a ideia que você está desenvolvendo, sem se delongar demais. Você falou em letra, Carol, tem distinção letra de forma, letra cursiva? Nenhuma, desde que seja legível. O corretor tem que entender o que é um I, o que é um E, o que é um pingo, o que é um acento, o que é uma maiúscula, uma minúscula, ponto final. Então, sendo legível, não tem problema. Tem que ser legível, não é nem bonita, mas legível, eu tenho que entender o que o aluno está fazendo, eu tenho que conseguir diferenciar maiúscula e minúscula, e os pontos e o acento. Parece brincadeira, mas uma das principais dificuldades é diferenciar o que é ponto e o que é o acento. Então, gente, por favor, cuidado na hora de passar a linha. Ponto é ponto, não é bolinha. Exato, ponto é ponto, não é bolinha, não é estrelinha, não é coraçãozinho, por favor, e puxa o acento aí para a gente diferenciar. Tá bom. O que eles não podem fazer, mas de jeito nenhum, que é zerar praticamente a redação? Olha, devagar, fugir da temática proposta, então, por favor, volta para o tema, ache os eixos temáticos, abordem os eixos temáticos propostos, não neguem o tema proposto, então você não pode negar a relevância do tema proposto. Se ele está ali é porque é uma temática importantíssima para a sociedade. Aliás, tragam, se possível, elementos da atualidade, do mundo atual, do Brasil, do mundo, que encaixem dentro da temática proposta. Isso é ótimo para o desenvolvimento crítico, para mostrar que vocês têm capacidade de análise crítica, tá? Então, podem trazer eventos da sociedade atual, mas, né, lembrando, sempre mostrando a relevância daquilo para a temática. Outra coisa que o aluno não pode, de jeito nenhum, a gente até falou aqui, é essa contra-argumentação, negar a própria ideia defendida dentro do texto e, que mais? Dentro da FUVEST, conversar com o leitor. Gente, não conversa com o leitor, não conversa com o corretor, não existe conversa com a banca, não usa a primeira pessoa, que isso enfraquece muito a tua argumentação, tá? Esses são os erros, assim, que acabam enfraquecendo muito o texto de um aluno. A primeira pessoa do singular, né? Porque a do plural pode. Isso, a do plural pode. O problema é o eu. O eu a gente questiona. Eu quem? Quem é você no rolê para defender dessa ideia no texto dissertativo? Eu não. Agora nós pode. Tá? Qual é a diferença? O nós te coloca dentro de um grupo social que tem toda uma bagagem de construção histórica e cultural que torna aquele argumento relevante. Entendi. Agora, o Carol, uma pessoa pergunta aqui, obrigatoriamente vai ser a FUVEST vai pedir uma dissertação argumentativa, é isso? Sempre um texto, quer dizer, sempre não é forte, mas normalmente um texto dissertativo argumentativo, é o que está no edital e é o esperado. E você acha que é um tema mais abstrato ou mais concreto? Normalmente temas abstratos, abordando ali o mundo de uma abordagem mais filosófica, mais sociológica, olhando não para o micro, não, por exemplo, para o contexto regional, mas ampliando a análise. Então, eles vão propor temáticas amplas, relevantes para a sociedade atual e abordando mais o aspecto filosófico, sociológico, antropológico, da formação do mundo, de entendimento da sociedade e da cultura. Entendi. O que é extremamente perigoso, aliás. Entendi. Os alunos, eles se preparam muito, eu acho que de uma maneira mais intensa, para a prova do Enem e para a redação do Enem. Quais as diferenças? Por exemplo, você tem uma proposta de intervenção no Enem, a questão do título, que o Enem, na verdade, deixa mais livre ou não. Como é que é? FUVEST, título é obrigatório? FUVEST tem proposta de intervenção ou é diferente?
É diferente. É diferente na temática, como a gente acabou de conversar, né? A temática ela vai ser mais ampla. O Enem ele vai focar em, normalmente, problemas voltados para a realidade brasileira. Além disso, o Enem ele não cobra título e cobra proposta de intervenção, né? Numa estrutura muito rígida, com todos aqueles elementos que os alunos normalmente sabem de cor e salteado. Enquanto a FUVEST, até pela temática proposta, ela não espera que o aluno coloque uma proposta de intervenção, mas porque não cabe uma proposta de intervenção. Como é que você vai, como um indivíduo, resolver toda a questão de desigualdade ou desordem da sociedade mundial? Então, não cabe uma proposta. Título põe, título obrigatório. E o ideal do título é que você traga elementos que já antecipem o seu posicionamento, como se fosse um preview, sabe? Deixa ali a coisa interessante para o corretor já correlacionar o título com a tese que você está propondo para ser desenvolvida dentro daquele texto, né? Agora, proposta de intervenção, por favor, evitem o máximo possível. Tá? A professora está na grade, vai descontar? Não é que vai descontar porque está na grade, mas mostra que o aluno não se preparou para a redação da FUVEST, está muito preso naquela estrutura, tipo, está engessado na estrutura do Enem, e não consegue fugir daquilo, não consegue pensar em outras formas de retomar. Uma coisa importantíssima na conclusão. A conclusão não é espaço para você colocar ideias novas. Então, você não coloca uma proposta de intervenção, mesmo porque você não vai ter espaço para desenvolver qual é a relevância daquelas ações propostas para o tema que você desenvolveu. Então, o ideal é que você termine de uma forma enfática, retomando o teu posicionamento, retomando as ideias que já foram apresentadas. A conclusão é um resumo, né, do Exato. que você apresentou. Então, ficar repetitivo não tem problema, você está reforçando a tua tese, está reforçando o teu ponto de vista, né? Exatamente. A ideia é exatamente essa. Você vai defender no texto dissertativo argumentativo o teu posicionamento de uma forma enfática. O teu objetivo é convencer o teu corretor de que a tua visão do problema apresentado, da temática apresentada, é relevante e é uma visão crítica sobre aquela temática. Então, a melhor forma de terminar é enfatizar esse posicionamento, é enfatizar essa sua análise. Entendi. Voltando ao título, Carol, tem que colocar o título e pular uma linha ou pode colocar o título e começar direto lá o primeiro parágrafo? No caso da FUVEST, eles têm um espaço lá, título 2 pontos, põe ali. Então, por favor, gente, põe ali naquele espaço. Naquele espaço. Não pode colocar na primeira linha. Tem que pôr espaço, tá mandando. Na realidade, não vai ser um ponto diferencial na nota se o aluno não enxergou, sei lá, no nervosismo, não viu ali aquele espaço e colocar na primeira linha. Só a gente vai contabilizar como linha escrita, não tem problema. E se ele esquecer de colocar o título? Olha, vai afetar, vai diminuir um pouco a nota, não vai zerar, calma, não zera a redação, mas vai diminuir um pouco a nota do candidato. No título, se ele fizer uma pergunta no título, ele vai ter que responder essa questão, não é? Ou ele não pode fazer, ou ele não deve fazer pergunta no título? Ele pode fazer, desde que fique claro, não é, que a resposta para a pergunta que ele elaborou está no próprio texto. Muitas vezes pode ser até a tese que o aluno desenvolveu. Entendi. Carol, voltando no processo de argumentação, eu já tive, por exemplo, alunos que já tinham se formado, você também já teve esse tipo de aluno. E às vezes você tem um biólogo que agora quer fazer medicina, então está prestando vestibular de novo, ou você tem um advogado que quer fazer economia, né? E coisas do tipo. Se eles colocarem, vamos supor aí o caso de um biólogo, né? Se ele colocar um biólogo ou um advogado, alguma coisa do gênero, se ele colocar na argumentação algo muito específico da área dele, então vamos supor lá, uma pessoa é advogada, né? Se colocar lá de acordo com o Código Penal, artigo 6, isso é exagero? Ou ele pode citar assim, só en passant, né? Ou ele pode aprofundar nisso que ele sabe? Olha, ele tem que ter em mente que quem vai corrigir aquela redação provavelmente não é da área, né? Que vai ser muita coincidência ele pegar um corretor que tem a mesma bagagem, o mesmo repertório sociocultural que ele.
E a gente tem que pensar que a informação básica é a fonte, de onde vem aquela informação. Então, às vezes, muito detalhe pode prejudicar o desenvolvimento da análise crítica, pode ser irrelevante. Pouco detalhe pode ser considerado uma lacuna, ele vai ter que achar um meio termo. O importante é você mostrar de onde vem aquela informação, não é? Qual é a conexão daquela informação com o tema proposto, com a tese desenvolvida, com o argumento que ele está desenvolvendo ali. E muito além disso, pode ser excessivo, não é? E pode gerar ali uma desconfiança, do tipo, por que você está desenvolvendo tanto? Pode acabar levando a gente pensar que ele está enrolando. Não é relevante para aquela informação. Pode ser interessante, mas não é irrelevante para o texto, pode acabar enfraquecendo a argumentação. Entendi. E se ele usar um exemplo ou uma citação que tenha... seja incorreto, né? O dado esteja incorreto. O que acontece com a nota dele? Olha, se for incorreta aquela informação, você acaba abaixando a tua nota na argumentação, porque você não tem como comprovar aquela informação, ou seja, é falha argumentativa, é falha de análise crítica. Muito bem. Bom, então a gente já viu aí a estrutura, né? O pessoal que pegou a live agora, no meio do caminho, então volta, né? A live vai ficar salva nos canais do Objetivo, então volta e assista desde o início, que a gente falou uma série de coisas, né, que talvez estejam aí borbulhando na sua cabeça agora, porque você acabou de entrar, né, na nossa live. Então, aconselho você a assistir desde o princípio, e para quem assistiu desde o princípio, assista de novo, anota as dicas que a Carol está dando, tá, para você memorizar o que você pode, o que você não pode fazer. Agora, o rascunho, né, o rascunho é importante, não é, Carol? Importantíssimo. Gente, pegou a prova, a primeira coisa que você vai fazer é ir para a redação. Leia os textos, elabora o teu projeto de texto. Lembra, olha, tem que ter isso, vou defender essa ideia, esses são os meus argumentos, eu vou defender assim, vou terminar assim. Faz esse projeto e já faz para o rascunho. Desenvolve o rascunho. Acabou o rascunho, vai para a prova, faz a prova de linguagens, faz com calma, e já separa ali uns 30, 40 minutos para passar limpa essa redação com calma. Professora, mas não posso ir direto do rascunho para o... Então, quando você está esse distanciamento para o teu texto, para o passar a limpo, o teu olhar é um outro, é um olhar mais atento, mais cuidadoso, e muitas vezes a gente consegue pegar erros que, se você for direto passar limpo, você não vê. Então, erro de pontuação, erro de acentos, de ortografia que acaba escapando, você pode pegar nesse distanciamento, nesse olhar mais calmo, mais tranquilo, não passar a limpo. Muito bom. Carol, às vezes ele pode até estar resolvendo as outras questões, vamos supor, ele está lá resolvendo as questões, me aparece uma questão sobre, com um trecho, por exemplo, do livro 9 Noites, que fala alguma coisa sobre fake news, né, que aconteceu ano passado, de cair uma questão do 9 Noites a respeito disso. Ele pode pegar algum dado, algum elemento que esteja nas questões, né, nos outros textos, seja um texto literário, seja um texto jornalístico, seja o que aparecer na prova, ele pode usar na redação dele, pode se apoderar do que as questões apresentam no sentido de textos, né? Ele pode se apoderar disso e citar, porque copiar não pode, mas ele pode citar na redação dele. Então, é a mesma coisa dos textos motivadores. Você pode, né, se apropriar daquela informação, desde que você aprofunde, vá além delas. Agora, a cópia pela cópia, não é? A cópia sem aprofundar, sem analisar, isso sempre vai desvalorizar a sua redação. Né? Entendi. Pode citar, colocando a fonte bonitinho, coloca quem é o autor, da onde veio, se apropriar daquela ideia, fazendo análise, indo além daquelas informações, né? Mostrando a relevância para o teu projeto de texto. Tá. Se valer de clichê, nem pensar também. Por favor, senso comum jamais. Gente, senso comum, clichê, fujam assim, run to the hills, run fast, run far. Sempre que você colocar alguma informação, por favor, põe a fonte. Põe a fonte, não pode colocar. Mas vale um ponto positivo na redação do que 2 pontos voando, né? Isso não poderia usar de nenhum. É isso mesmo.
Então, tá bom. Quais são os critérios de correção da FUVEST, Carol, para a gente estar quase encerrando aqui? A FUVEST, ela vai olhar o tema proposto, a abordagem do tema. Então, por favor, cuidado, achem os eixos temáticos para garantir a abordagem completa do tema, tá? Então, ele vai olhar, no primeiro critério, a abordagem do tema e o gênero proposto, se você sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, se você não fez um artigo de opinião, se você não fez uma carta, se você não fugiu do gênero. A segunda proposta, o segundo critério ali, vai ser a estrutura do texto e a conexão entre as ideias. Então, basicamente, é a coerência e o projeto de texto, tá? Lembra, cada parágrafo tem que estar conectado com o outro. Você tem que mostrar qual é a relevância de uma informação com a informação anterior, tá? Projeto de texto, é isso que eles vão olhar no segundo critério. E o último critério é a correção gramatical. Eles vão observar o respeito à gramática normativa culta e a relevância do vocabulário, se o vocabulário está dentro do que se espera do português padrão, né, da norma padrão. Entendi. Eles não vão conferir se o teu texto definitivo está igual ao rascunho. Rascunho é rascunho, eles não olham o rascunho. Rascunho é rascunho, a gente nem vê. Então você pode fazer o que você quiser no rascunho. Por favor. De preferência, preencher com rascunho e não com conta de matemática, de física. É melhor, né? É bom dar importância, né, para o rascunho da redação. Ô, Carol, quer chutar um tema aí? O que você acha que pode aparecer? Lu, eu sou péssima em chute de tema, eu sempre erro. Olha, então, ótimo, então você fala algum aí, o pessoal já fala, esse não vai cair porque ela erra. Olha, a FUVEST, ela sempre vai olhar com muita atenção para a realidade do mundo, né? Para a realidade do mundo, para a realidade brasileira, o que está chamando a atenção, quais foram os principais problemas que aconteceram, e eles sempre trazem uma temática extremamente relevante para o momento atual. Então, talvez, aqui é puro chute, eu estou ligando Carol aqui, bolinha de cristal, eles possam falar alguma coisa da questão da liberdade religiosa, da liberdade dentro dos países, pensando, por exemplo, no que está acontecendo no Oriente Médio novamente. Mas novamente, puro chute. Puro chute, tá bom. Quanto tempo ele dedica para a redação, no total da prova? Estourando, por favor, 1 hora. Entre ler os textos, interpretar o tema, elaborar o projeto de texto, o rascunho e passar a limpo ali, vamos estourando 1 hora para tudo isso, todo esse processo. Tá bom. Tem uma dica aí para quem está desesperado? O que eu faço? O que eu leio agora? Faltam o quê? Hoje são 15, hoje são 5, né? Faltam 11 dias para a prova. O que eu posso fazer nesses 11 dias para tentar melhorar a minha redação? Olha, gente, um exercício que é sempre válido é você procurar, e tem sites que têm essas análises, o material do Objetivo também tem exemplos de redação acima da média. Ler e analisar redações acima da média ajudam, principalmente aquele olhar mais atento para a estrutura, como que o cara fez aqui a introdução, o que ele trouxe na argumentação, mas para analisar a estrutura e não para copiar. Não copiem modelo pronto. Se alguém copiar modelo pronto de internet, eu me materializo do lado e vou começar a dar peteleco nas orelhas. Por favor, não. Se apropriem das informações e da estrutura, tá? Tirando isso, gente, respirem, vai dar tudo certo. Vocês treinaram o ano todo, vocês conhecem o texto dissertativo argumentativo. Agora é o momento de vocês treinar e refazer a redação que vocês já fizeram e não foram muito bem, retomar as redações do ano passado, no máximo, ler e analisar as redações nota máxima e treinar ali autoconfiança. Confiem no trabalho de vocês, vai dar tudo certo. Nada de modelo pronto, não é para decorar modelo pronto. Por favor, não, gente. Pelo contrário, é mostrar o que vocês conhecem sobre aquele assunto e o que vocês podem trazer para acrescentar o olhar crítico de vocês, a visão crítica. Sinceramente, vale muito mais você citar Star Wars e mostrar a relevância do enredo para a temática proposta do que você citar Kant sem ter lido Kant e sem conseguir aprofundar a relação do Kant com a temática proposta. Então, por favor, não sai decorando estrutura pronta, porque não é isso que vai garantir a tua nota.
É você conseguir desenvolver a temática com fluidez, com proficiência, com aprofundamento. Perfeito, Carol. Que a força esteja com eles. Com a força esteja com vocês. É isso aí, Carol. Agradeço imensamente a tua participação. Agradeço os elogios que as pessoas estão escrevendo aqui em relação às lives do curso Colégio Objetivo em parceria com a Universidade Paulista, a Unip. Agradeço os elogios que vocês estão fazendo muitos elogios a você também, Carol. Muito obrigada, pessoal. E, Carol, uma última palavrinha para eles, para a gente ir embora. Pessoal, respirem, vai dar tudo certo. Força aí, força, paz, tranquilidade, foco, que certeza que vocês vão bem. Tá bom, Carol. Um beijo, Carol. Muito obrigada, tá bom? E aí, até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Vida longa e próspera, que a força esteja com vocês. Amém.